Você não sabe o que é o amor e nem a justiça. Deve estar pensando assim, pô, prepotência do Andrei falar isso, né? Mas eu vou dizer assim pelo seguinte, tá? Isso foi só para chamar a atenção de vocês. Que quando a gente fala em amor e justiça, a gente imagina um mundo que a gente idealizou. Uma coisa que nós mesmos assim entendemos que seja da forma que nós pensamos. Só que a gente não tem noção e não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. Lá em Colossenses 1,16 fala que tudo foi feito por Ele, para Ele, né? E quando fala isso de Jesus, né, que fala que foi feito tudo para Deus, todas as coisas foram feitas por Deus, para Ele, né? Isso me remete ao seguinte: a gente não entende o que é o amor. O único amor que a gente consegue visualizar ou vislumbrar é o amor do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que nos cercam. E muitas vezes não, esse amor não nos dá a dimensão do que seja o amor de Cristo, do que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu tô aqui em Rio Preto, né? Eu vim trazer a minha esposa para fazer exames do pré-natal e vim pensando nisso no caminho. E falei, gente, eu preciso falar isso, eu preciso externar isso, porque a religião em si, né? Ela ensina a gente que Deus é um Deus de punição. É um Deus que vai ficar ali te olhando, vai ficar te guardando para que você não peque, mas se você pecar, ele tem a punição ali guardada no jeito, esperando você. Só que isso assim, eu não consigo acreditar nisso pelo seguinte, por justamente a gente não saber qual é o tamanho do amor de Deus por nós e não saber como funciona a justiça de Deus. A Bíblia nos dá algumas mostras daquilo que seja o amor. Mas eu vou dizer assim, para os nossos filhos, que nem vocês podem ver que o Theo tá aqui, ó. Se eu falar para ele não faça tal coisa, e ele vai lá e faz a tal coisa que eu falei para ele não fazer, eu como pai vou tentar corrigir ele e não matar ele. Eu não sei se vocês conseguiram pegar a essência do que eu estou falando, mas é que às vezes a religião em si nos coloca como tipo assim, eu pequei e Deus vai se afastar de mim porque eu pequei, né? Então eu estou em pecado, então Deus vai se afastar de mim. Automaticamente as minhas empresas não vão funcionar, o meu filho vai ficar doente, alguém vai morrer da minha família. E não é isso. Não é isso. É que nem eu falo, que nem eu tô falando. A gente não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. Mas eu sei que se o Theo fizer alguma coisa que me desagrada, a minha intenção é corrigir ele. E, sim, e essa correção é colocar ele no caminho correto. É colocar ele e não destruir ele. E quando eu falo de amor, assim, eu falo, poxa, as pessoas não entendem o amor que Deus tem pra gente porque a gente não tem noção. Não tem noção do amor de Deus. A justiça de Deus. A gente fala assim, porque, opa, se você errar, Deus vai te punir e a punição vai ser tal, a punição vai ser severa, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. E isso é coisa de religião, sabe? Isso é papo de religião, porque quando você tem uma intimidade com Deus, ele te mostra que o amor dele nos chamou para a liberdade e não para um conglomerado de regras ou para que você obedeça regras, para que lógico, a gente tem que ter um pudor, né? Como Paulo mesmo fala, né? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas, né? Então a gente tem que entender que há o lado humano, né? Que há o lado humano, que o lado humano nosso, o nosso lado humano precisa de uma correção, mas a correção de Deus ela é muito melhor do que a do ser humano. A correção de Deus é nos colocar no caminho. Ele fez o seguinte: ele criou os céus e a terra e tudo ele criou para ele. Quando ele cria os céus e a terra, ele já tem certeza que você que está assistindo esse vídeo iria existir, que eu, o Theo, todos nós iríamos existir
E nós somos frutos do amor dele. Não interessa aquilo que... Isso eu estou falando... Vou contar para vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás. E eu falo para vocês assim, não interessa aquilo que você faz. Então, quando Deus cria o mundo, ele já sabia que você iria existir. Ele já sabia que Abraão iria existir. Ele já sabe tudo. Deus já tinha tudo. Antes de criar os céus e a terra, antes de criar os seres humanos, ele já tinha tudo. Ele não é que ele se sentia sozinho, ou que ele se sentia solitário, e ele queria uma companhia, ele queria alguém para cuidar da vida. Não é isso. Deus é soberano em nossas vidas. E a soberania dele nos dá a liberdade da gente fazer o que a gente quiser. Quando Adão peca, ele não pune Adão com morte ou a perca de um braço, a perca de um filho, a perca do emprego, a perca do que quer que seja. Ele não pune Adão dessa forma. Quando Adão peca, Deus, antes dele pecar, ele fala assim: Adão, se você fizer tal coisa, você certamente vai morrer. Adão mesmo assim vai lá e faz. A punição de Adão foi qual? Morrer. Então Deus não mentiu. Vamos supor, se hoje você mente, vou pegar um pecado aqui que é mais simples, ó, pelo amor de Deus. Mas se você pega aí a mentira, a punição para mentira é o quê? A perca da vida? A perca de um ente querido? A perca, sei lá, da visão? Não. A punição da mentira pode ser a morte, né? Que dependendo da mentira que você conte ou daquilo que você fez, tenha consequências muito graves. Pode ser uma vergonha. Algo dessa forma, sabe? Então, tipo assim, os pecados, eles já têm a punição inclusa. O livro de Provérbios, ele fala muito sobre isso. Sobre assim, não faz tal coisa, não minta. Porque se você mentir, alguém pode ficar com raiva de você e nunca mais falar com você. Sabe assim, esse tipo de punição. E não que Deus fique ali te medindo, te julgando, esperando você errar para te dar uma punição. Vamos falar assim, por amor. O meu filho, por amor a ele, às vezes ele faz alguma coisa que eu não gostei, eu não deixo de amar ele. É a mesma coisa Deus com a gente. Deus sabia que Adão pecou e virou para Adão na viração do dia, como ele sempre fazia, e foi procurar por Adão. Chegou lá, ele chamou Adão, e Adão falou assim: nossa, eu vi que você chegou e eu me escondi, porque eu fiquei com vergonha. E Deus já sabia o que ele tinha feito, falou assim, na paz, né? A Bíblia fala que ele não chegou com raios e trovões e querendo matar Adão, mas ele vira para Adão e fala assim: o que você fez, né? Já sabendo a resposta. Ele fala, aí Adão transfere, né, a culpa, já entra ali no vitimismo, e isso está embrenhado na gente. Eu não gosto muito de falar disso, porque a maioria de nós tem muito disso, tem muito vitimismo. Mas espera aí, deixa eu voltar no caso de Adão. Adão vira e fala assim: mas a mulher que você me deu, ela me fez comer aquilo que... o fruto da árvore, né? Aí Deus já sabia que Adão tinha comido, que tinham aberto os olhos dele, como ele falou que iria acontecer, e sabia que Adão ia morrer. Aí Deus conversa com ele, e a primeira coisa, além de ser expulso do jardim como consequência da desobediência, que também foi previsto por Deus, né? Deus já tinha falado para ele que seria consequência do pecado dele. Ele cuida de Adão. Ao fazer roupas para ele e para Eva, Deus ainda tem um cuidado. Só que Deus fala para ele: você vai arcar com as consequências daquilo que você fez. E isso é natural. Arcar com as consequências das nossas falhas, dos nossos erros, é natural. Mas em momento algum Deus deixa de amar a gente. Deus deixa de querer a gente mais ou menos do que Ele quis antes.
Porque, como eu disse, a gente não tem noção do tamanho do amor de Deus. A gente só consegue enxergar até onde os nossos olhos conseguem ver, que é o amor das pessoas que nos amam, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente aprendeu a amar, dos nossos pais. É o máximo que os nossos olhos conseguem. A gente não consegue entender um amor mais profundo do que esse. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o amor de Deus não tem altura, não tem profundidade. E assim, mesmo assim, a gente ainda meio que duvida que isso realmente exista, que a gente peque, que a gente erre e que Deus tenha facilidade de nos perdoar e simplesmente a gente acredita que Deus se afastou da gente. E não foi isso. Deus dá todas as punições para Adão, né, que ele tinha falado para Adão que Adão teria, que Deus não deixa de cumprir a sua palavra. E por não deixar de cumprir a sua palavra, ele não deixa de cuidar da gente. Ele não deixou de cuidar de Adão. Ele não esqueceu Adão no mundo e falou assim, ó, quer saber, esse filho aí que se dane, eu vou cuidar de Abel. Aí Abel morre, ele vai lá, vou punir Caim. Deus foi dando a punição de acordo com aquilo que foi acontecendo naquela época. Mas todo mundo já sabia as punições de seus erros. Hoje em dia a gente já sabe as punições dos nossos erros. Não que eu sou contra a igreja, nada disso, vocês sabem disso. Acredito que a igreja ela norteia muito a vida da gente, mas tem pessoas que precisam mais da igreja do que outras. É tipo academia, eu tenho um estúdio e eu vejo que algumas pessoas precisam ter o compromisso de estar lá no estúdio, de ter marcado um horário, de ter alguém lá esperando para que ela possa ter um incentivo de buscar o que ela está querendo. A igreja é a mesma coisa. Eu acredito que a igreja peque no sentido do seguinte: a igreja deveria ser igual um vestiário de futebol, onde lá o treinador ele dá as instruções e ensina aquilo, a tática, né, a maneira que ele quer que o time jogue e dali levar para o campo. A igreja deveria ser a mesma coisa, levar para o campo aquilo que está aprendendo, aquilo que aprendeu e aquilo que está entendendo. Mostrar para as pessoas aquilo que realmente acontece. A igreja deveria levar para fora aquilo que aprendeu. E muitas vezes a igreja falha nisso. Mas o amor de Deus, ele não falha. Ele não tem erro e nunca vai errar. Eu espero que você que ficou até agora assistindo esse vídeo entenda que eu estou falando do amor de Deus para as nossas vidas, daquilo que Deus tem para nós, e que você entenda que você é amado, que você é imagem e semelhança do Criador, de acordo com Gênesis 1:6. Não se esqueçam. Não se esqueçam, você é amado de Deus, você é imagem e semelhança dele, e Deus te ama mais do que tudo. Então ele não vai te punir simplesmente para bel prazer dele. Algumas pessoas falam assim, mas Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Só que é que nem eu volto a falar, você não tem noção do tamanho do amor de Deus. Eu falei que eu ia contar uma experiência que eu passei. A experiência é o seguinte: uma vez eu vinha passando pela rua e perguntando assim, não, eu vinha de moto, né, andando e vi uma mulher com uma criança no colo e uma criança no carrinho. Aí a mãe desceu a criança do colo e a criança começou a andar. E eu pensei assim, nossa, que bonitinho, né? Criança. Achei tão legal aquilo, né? E aí eu olhando aquilo assim, passei por eles. Aí dei a volta, né, no quarteirão, passei e vi um bêbado na rua. E pensei assim comigo, nossa, como que é amar sem limites, igual o Senhor ama? Aí Deus falou comigo no seguinte:
Você viu aquela criança que você achou tão bonitinha, tão fofinha? Pensei comigo, vi, né? A mesma coisa eu penso dele, do bêbado que estava na rua. Eu fiquei alguns segundos assim em choque. Pensei comigo, meu Deus do céu, a gente realmente não tem noção do que é o seu amor, daquilo que o Senhor pensa da gente. Então, como eu disse lá no começo, Deus criou o mundo, Deus criou tudo para Ele e por Ele. Mas antes de tudo isso, Ele já sabia que eu e você iríamos existir. E eu espero que esse amor, que você sinta esse amor de Deus, que você converse com Ele, peça para Ele, para que Ele te mostre o verdadeiro amor dele, que você viva do verdadeiro amor dele. Não espere a punição. A Bíblia fala em Provérbios que o tolo pede pela correção, o tolo pede para apanhar. E eu acredito realmente que Deus, ele já tenha no pecado, já tenha a punição própria para aquele pecado, e que Deus realmente não quer que a gente erre, e que Ele quer simplesmente nos amar mais do que tudo. E pode ter certeza, a vinda de Jesus aqui na Terra fez Ele entender aquilo que eu e você, e todos nós, e o mundo todo passou e passa até hoje. Tá? Se sinta amado de Deus. É isso que eu tenho que deixar para vocês hoje. Sinta-se amado por um amor inestimável, por um amor que não tem altura, não tem medida nem profundidade. Tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.